Boa noite a todos. Boa noite a todos assistindo a nossa transmissão online através da FEB TV, canal 18. Eu peço a Jesus que me dê a intuição necessária para poder transmitir a todos vocês o estudo que fizemos com tanto carinho e dedicação, da melhor maneira possível. Então, assim, quando todos saírem daqui, possam sair aprendendo, sabendo um pouco mais do que sabemos agora. O nosso assunto, a noite de hoje, é transição e regeneração. Esse assunto é a abreviação de transição planetária e de mundos de regeneração. Mas como o título ficaria muito grande, se fosse todo esse nome, então achamos melhor ficar só transição e regeneração e fica um título legal. Para darmos início, nós vamos fazer uma dinâmica aqui hoje. E ninguém precisa ficar assustado, com medo, que não vai precisar ninguém levantar. Eu só quero que vocês procurem usar a imaginação o melhor possível. E nós vamos fazer uma pequena viagem virtual aqui hoje. Bom seria se pudéssemos nos desdobrar e fazer essa viagem desdobrado, mas como ainda não temos a capacidade de fazer isso ao bem-querer, então vai ser uma viagem virtual. E ela vai começar aqui, na Estação Espacial Internacional, que é um laboratório espacial em órbita, está em órbita desde 1998. Ela é mantida e dividida por 5 nações: Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão e Rússia. E vamos imaginar que estamos aí dentro da nave espacial, que está aí atracada à estação, e vamos daqui conhecer um pouquinho de nosso planeta, um pouco mais sobre o nosso sistema solar. E durante nossa viagem, nós vamos aprendendo alguns fatos trazidos do mundo espiritual e alguns fatos trazidos para a ciência moderna. Aí está nosso lindo planeta. Essa visão já estamos aí nos aproximando da Lua. E sabemos que o nosso mundo pertence à categoria de mundos de expiações e provas. Interessante lembrar que, há não muito tempo atrás, ainda pensávamos que nosso mundo era plano, reto. Passaram-se alguns anos, aprendemos melhor, mas aí ainda pensávamos que ele era o quê? O centro do universo e que todas as estrelas, os sóis, os mundos, giravam à nossa volta e nós éramos ali um ponto fixo. Passaram-se mais alguns anos, muitos anos, e finalmente aprendemos o quê? Que somos um globo, que não somos o centro do universo, que na verdade nós estamos em órbita em torno do Sol, e o Sol, por sua vez, em torno de algo ainda maior, viajando pelo universo. Somos hoje mais de 7 bilhões de espíritos encarnados. E a espiritualidade nos traz que somos mais ou menos 25 bilhões de espíritos desencarnados, vivendo todos aqui na atmosfera da Terra. E todos, tanto os encarnados e desencarnados, estamos passando por essa transição que vamos falar já nos próximos slides. Dessa distância, já conseguimos ver aí uma visão panorâmica de nosso sistema solar. Aqui, um fato interessante é que os espíritos, na codificação espírita, nos fala que a Terra, a nossa Terra, e Marte faz parte dos planetas menos desenvolvidos do sistema solar, tanto na forma física, tanto na forma espiritual. E que Júpiter, que está ali mais distante, esse lindo planeta, é o planeta mais adiantado, fisicamente e moralmente, do nosso sistema solar. A velocidade de translação da Terra é de 107 mil quilômetros por hora. E viajando a essa velocidade, a gente demora aí 1 ano para completar toda uma rotação ao redor do Sol. 107 mil quilômetros por hora é uma velocidade tremenda. Daria para
dar 3 voltas. Se tivesse um avião que voasse a essa velocidade, seríamos capazes de dar 3 voltas na Terra em 1 hora a essa velocidade. Então, a gente por aqui, a gente já começa a ter a dimensão de tão amplo é somente o nosso sistema solar. Ainda nem estamos falando de galáxias ou de todo o universo. A luz do Sol viaja por 8 minutos até chegar à Terra. E isso é viajando a velocidade, que a velocidade da luz ela é de 300.000 quilômetros por segundo. Viajando a toda essa velocidade, ainda demora a luz do Sol até chegar aqui na Terra 8 minutos. E o que quer dizer isso? Olha só, por exemplo, se nosso Sol desaparecesse de repente, graças a Deus isso não acontece, mas se acontecesse, demoraria 8 minutos aqui na Terra para a gente dar por conta que o Sol desapareceu. É mais ou menos por aí a distância entre o Sol e a Terra e quanto rápido é a velocidade da luz. Essa é uma foto real, não é feito em computador. As cores daí são todas cores que o telescópio Hubble, telescópio espacial Hubble, tirou. E essa é a galáxia de Andrômeda, que fica a 2.500.000 anos-luz da Terra. Em média, uma galáxia contém de 200 a 500 bilhões de estrelas. No caso da galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia em espiral, ela é um pouco maior do que a média das galáxias. Ela tem mais ou menos 1 trilhão de estrelas, essa galáxia. Existem mais de 200 bilhões de galáxias em nosso universo visível. E isso é a ciência moderna falando, através dos vários telescópios na Terra, estudando, e o telescópio espacial Hubble, Spitzer, analisando, e isso já é fato. Quando se multiplica as galáxias pelas estrelas, dá esse resultado. O número de estrelas em nosso universo é superior ao de grãos de areia no planeta Terra. Isso nós olhamos pelo grande das galáxias, dos universos, dos multiversos, que a física quântica já está aí trazendo para nós. E a gente sabe que é infinito isso aí. A criação não acaba. Deus está sempre criando. E se fizermos 360 degrees, olharmos ao contrário agora, e começarmos a olhar pelo pequeno, por exemplo, se olharmos no nosso corpo humano, no nosso corpo, diz a ciência que temos mais ou menos entre 60 a 70 trilhões de células no nosso corpo. Isso no lado microscópico agora. Não me pergunte como os cientistas, os médicos contaram isso, porque eu não faço a menor ideia. Recentemente eu aprendi, assistindo um TED Talk de um cientista daquele lugar que eles fazem eles colidem as partículas, o CERN, eu esqueci o que quer dizer a tradução dessa sigla. E o cientista que é diretor dali disse que na ponta do nosso dedo indicador existem mais átomos do que estrelas no universo. Então, quando eu ouvi isso, eu pensei, então quer dizer, realmente é o que bate com o que os espíritos nos falam. A criação, tanto no grande quanto no pequeno, é infinita, não para. Jesus nos fala, o meu Pai trabalha até hoje e ele trabalha também. Ele fala, e eu trabalho também. E tem que trabalhar mesmo, porque imagina se por um segundo que seja, eles parassem de trabalhar. O que aconteceria em nosso sistema solar, nas galáxias? Seria uma estrela talvez chocando com estrelas, não é? Galáxias entrando no espaço de outras galáxias. E aqui vale a pena pararmos para poder fazer um pouco de reflexão. Porque esse Deus, nosso Criador, ele rege o universo através de suas leis. E da mesma forma que suas leis regem o grande, também regem o pequeno, como falamos a princípio, do macro e do micro. Como Haroldo Dutra diz, nós temos um Deus cósmico. E acontece que muitas vezes esquecemos disso,
não estudamos tanto, e acabamos que aqui na Terra esquecemos da proporção do tamanho do universo e acabamos por criar aquele Deus, que, igual ele fala também, o Haroldo Dutra, um Deus tribal, um Deus local de nossa cidade, do bairro, ali do nosso mundo. E daí vemos aí pessoas matando pessoas, infelizmente. Gente, igual no Brasil, a gente escuta falar de vez em quando, contaminando o leite com soda cáustica, somente para ter fins lucrativos, sendo inconsequente. E se pararmos e pensarmos no nosso Deus, que é o Deus do macro e do micro, temos que fazer reflexões e ver o que precisa ser mudado em nossas vidas. Dando continuidade, a gente trouxe agora uma pergunta do Livro dos Espíritos, questão 55. Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movimentam no espaço? Olha que lembrem, o livro A Codificação Espírita é do século XIX. E olha só como Kardec foi inovador e os espíritos vão responder ainda mais inovadores. Às vezes eu penso que Kardec, as coisas acontecem sempre na hora certa mesmo, porque se Kardec tivesse nascido 200 anos antes, a Inquisição teria o pegado e ele iria para a fogueira. Só com essa pergunta. Imagina todo o Livro dos Espíritos e toda a codificação. E eles respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Quando eu estava ainda conhecendo o Espiritismo, e eu li essa pergunta, eu pensei que eu não entendi muito bem, tive que ler de novo, porque eu já não sabia se ali estava falando de ufologia ou do que era. Mas aí a gente vai lendo e compreendendo, a gente aprende melhor. E tem que ser assim. Hoje aí a ciência está descobrindo, como falamos, que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia. Eles também já estão descobrindo que há vários planetas orbitando essas estrelas. E daqui a pouco eles vão começar a descobrir vida também. É só eles começarem a levar os instrumentos novos ao espaço, que tudo vai começar a mudar. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Tem esse item: diferentes categorias de mundos habitados. E aqui a gente vai ver como a doutrina espírita é atual. Ela é do século XIX, mas ainda é nova, é novíssima. Tem coisas que a ciência, se olhasse por esse lado, eles iriam aprender e talvez acelerar o processo ainda de aprendizado. Dentro desse item, diferentes categorias de mundos habitados, nós construímos um gráfico aqui. Temos aí a barra vertical do gráfico e a barra horizontal. A barra vertical representa o amor. E a horizontal, o conhecimento. E nós fizemos esse gráfico baseado no conselho que o Espírito da Verdade nos dá no livro dos Espíritos. Ele fala: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, baseado nisso, nós vamos aprender agora sobre a categoria dos mundos e onde a gente se enquadra nisso. Primeiro, lá embaixo ainda, na barra, perto do zero ali, eles nos falam que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. A gente aprende que Deus nos criou todos simples e ignorantes, com todo esse potencial divino em nós a ser desenvolvido. Quando eu aprendi sobre isso, eu pensei: mas como é isso? Será que Deus cria os espíritos até hoje? Onde começa tudo isso? E nós vamos ver que no reino da natureza tem explicação para isso. Nós, o espírito, ainda o princípio inteligente, começa a sua jornada lá atrás, ainda como mineral. Ali, o mineral, com sua atração, começa a sua evolução, passa milhões de anos
ali o princípio inteligente a se desenvolver. Depois de anos, ele já adquire a capacidade de passar para o mundo vegetal, que ali o princípio inteligente já adquire um pouco de sensibilidade através dos vários anos naquele reino. Depois vai para o reino animal, que agora já tem a atração do mineral, já tem a sensibilidade do vegetal, e ali se desperta o que agora? O instinto. E finalmente, após vários anos desenvolvendo o instinto de sobrevivência, de alimentação, de reprodução, passa finalmente para o reino hominal, que ali já começa agora a desenvolver um pouco da razão e saber um pouco da diferença entre o certo e o errado. Um pouco das características desses mundos primitivos. Neles habitam seres rudimentares. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. Nesses mundos primitivos, basicamente, a força bruta entre eles é a única lei. Nós já passamos esse ponto de mundos primitivos, e o próximo mundo agora, depois de vários anos, milhões de anos, chegamos no ponto que estamos agora, que é o mundo de expiações e provas, como vimos anteriormente, um dos primeiros slides. O que acontece nesses mundos? É onde domina a ignorância, destinados aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em encarnações anteriores. A Terra pertence a essa categoria, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Lembre do nosso gráfico. Quanto mais alto os mundos, nesse gráfico, mais amor eles têm. E quanto mais para a direita, mais conhecimento eles têm. No mundos primitivos, ainda eram seres rudimentares, ignorantes ainda, não sabíamos e pouco amávamos. Aqui, o mundo melhorou um pouco. Aqui já é o espírito, já tem razão, já estava começando a entender um pouco da diferença entre o certo e o errado. Mas ainda, como estamos baixo na escala, no gráfico, ainda o quê? Nos mundos de expiações e provas, a ignorância, o mal aparece mais do que o bem. Não é como se não existisse o bem também está aí. Mas ainda a ignorância, os seres humanos ainda são mais ignorantes do que sábios. Vamos ver. Nessa foto que acabou de aparecer, logo ao centro, essa estrela mais luminosa é a estrela de Capela, localizada na constelação do Cocheiro. Essa foto é uma foto real também. Ela está a 42 anos-luz da Terra. E no livro A Caminho da Luz, obra de Chico Xavier, e ditado por Emmanuel, Emmanuel nos traz aqui o relato dos exilados de Capela, no capítulo das raças adâmicas. Eu não sei se vocês já leram esse livro. É um livro muito bom. Não vamos falar aqui 1% do livro, só para adicionar no que estamos aprendendo. Ele conta que Capela, também regida de seus mundos, como o nosso Sol aqui na Terra tem os seus mundos, lá, há milhões de anos atrás, aqueles mundos já eram mais adiantados do que os mundos aqui do nosso sistema solar. Porém, havia ali um mundo onde eles já estavam passando pela transição planetária que nós aqui na Terra estamos passando hoje, mas há milhões de anos eles estavam passando por aquela transição. Só que existia ali naquele planeta um grupo de... Emmanuel fala milhões de espíritos, não é específico falar quanto, eu acho que não é importante também. Ele fala que aqueles espíritos, alguns daqueles espíritos ainda estavam um pouco rebeldes, digamos assim, e desequilibrados com a lei de amor de Deus. Imagine que são aqueles espíritos que ainda pensam em manipular, só no poder, no dinheiro. E a questão é, aquele mundo tinha que passar para o próximo ciclo evolutivo deles. E, pela lei de causa e efeito, aqueles espíritos acabaram por se juntarem e comprarem, na verdade, uma passagem
de exílio para a terra. Eles fizeram isso a eles próprios, por serem rebeldes e irem contra as leis de Deus. Eles eram espíritos já muito adiantados intelectualmente. O que faltava para eles era o lado moral. Aí, os exilados de Capela, o que acontece? Antes de ler essa parte, desculpa. Eles são exilados aqui na Terra. Pensam bem nesse processo. Os espíritos crísticos, coordenadores daquele globo, entram em contato com Jesus, nosso espírito crístico aqui na Terra, e falam: nós temos aqui um grupo de espíritos que já não estão de conformidade com a psicosfera de nosso planeta e precisamos enviá-lo a algum lugar que é onde eles possam continuar a aprender e também beneficiar aquele grupo de espíritos. Como a Terra, diz Emmanuel, que guardava bastante afinidade com aquele mundo de Capela, era o mundo mais apropriado. Então, Jesus recebe aqueles espíritos aqui na Terra com todo o seu amor infinito. Aí ele diz: os exilados de Capela, aqui na Terra já, tiveram de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens, que eram os homens primitivos de então, e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então, eles vieram para a Terra, ficaram aqui, nasceram no seio daquelas tribos mais rudimentares, aquelas tribos primitivas, e daquele ponto em diante, com a sua inteligência, porque a gente sabe que os espíritos não regridem, os corpos eram rudimentares, mas a inteligência deles eles trouxeram. Então, eles, com sua inteligência, nos ajudam, os terráqueos, os terrícolas, e com aquele trabalho duro da natureza que eles tiveram que, pensa bem, sai de um mundo onde já tinha talvez internet, eletricidade, água encanada, toda aquela infraestrutura, e chega e acham a Terra como uma floresta amazônica. Ainda não existia nenhuma das ferramentas que eles estavam acostumados a usar em Capela. Então, com aquele trabalho rudimentar de vários anos, eles foram pouco a pouco aprendendo a ser espíritos fraternos. Esse é um ponto importante a parar para pensar, porque é exatamente o que está acontecendo com a Terra hoje. A Terra está em transição exatamente de mundos de expiações e provas para a próxima categoria de mundos, que vamos falar agora. E já sabe, os espíritos nos falam que a situação da Terra agora é para mudança. E que aquela comunidade de espíritos que ainda vive aqui na Terra ainda vão contra as leis e querem fazer ainda injustiça, que é no caso de, às vezes, a gente assiste as notícias do Brasil, de outras partes do mundo, a gente vê ainda o nosso governo com tanta corrupção, ainda vê tantos assaltos, sequestros. Então, igual alguns amigos, às vezes, que não são espíritas, me perguntam sobre esse fato, né? Reclamam o que está acontecendo no Brasil. E eu penso, né, que eu não falo isso para eles, mas eu penso, está tudo certo, na verdade. O que acontece é que a gente reclama porque a gente quer que seja feita a lei, a justiça ali, agora, no nosso tempo, na nossa geração. Mas o que está acontecendo é que os espíritos, as pessoas encarnadas que hoje estão ainda ali agarradas no mal, ou na ignorância, prefiro usar essa palavra, eles estão indo contra a própria natureza que rege o universo. Eles vão acabar por se degradarem em outro mundo primitivo, assim como aconteceu com os capelinos, aqui na Terra. Então, vamos passar agora para a próxima categoria de mundos. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Vamos ver algumas características aqui dos mundos de regeneração. O homem lá é ainda de carne. Então é o mundo físico. Por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados.
Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. E agora, nesse ponto do mundo de regeneração, a gente vai trazer aqui um fato importante do livro Transição Planetária, que é de Divaldo Franco, ditado por Manuel Filomeno de Miranda. E ele nos traz aqui agora uma mudança de paradigma. Porque até mundo de expiações e provas, os espíritos adiantados intelectualmente eram exilados na Terra ou em mundos semelhantes. No nosso caso, nós estamos falando dos exilados de Capela, aqui na Terra. Mas agora, em mundos de regeneração, está tendo uma transmigração de espíritos novamente. Mas agora não são mais aqueles com faltas que precisam consertar os erros que fizeram no passado. E sim aqueles espíritos mais iluminados, espíritos de mundos já adiantados. E ele nos fala, Manuel Filomeno de Miranda, estarão reencarnando-se elevados espíritos da filosofia e da arte, da religião e da política do passado, considerados pais dessas doutrinas, a fim de poderem reformular, atualizar e conduzir às origens do ideal. É interessante que nosso Mestre Jesus, ele sempre está olhando por nós. E quando eu comecei a ler esse livro, eu pensei, mas por que Jesus não fez isso antes? Por que não mandou esse grupo de espíritos elevados à Terra já há alguns milênios atrás, para a gente poder chegar mais rápido nesse ponto que estamos agora? Mas aí, lendo, a gente vai descobrindo que Jesus sempre mandou, Deus sempre mandou os seus missionários à Terra. Por exemplo, eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente. Ele enviou Buda, 563 anos, ao Nepal, antes de Cristo. Confúcio, à China, 551 anos antes de Cristo. Mandou Sócrates, na Grécia Antiga. E o que aconteceu com esses espíritos? Sócrates, que eu me lembro agora, foi morto, porque os governantes da época não aceitou os seus ensinamentos, achou que ele estava corrompendo os jovens daquela época e o condenaram à morte. E, infelizmente, é isso que se deu no passado. A gente ainda é muito jovem para entender o que os missionários de Jesus estavam nos passando. Claro que ficou muito dos seus ensinamentos, e nesses 3 em específico, muitos dos seus ensinamentos se parecem com os ensinamentos de Cristo, com o Evangelho de Nosso Senhor. E não é à toa que eles foram enviados por eles. Então, nesse livro, que vale a pena ler, leiam tanto esse quanto o A Caminho da Luz. Interessante que o A Caminho da Luz começa desde quando a Terra foi criada e vem até o fim do século XIX, e o Transição Planetária já começa no século XX, a história. Então, se lê um seguido do outro, parece que é até uma continuação. Bastante conhecimento em 2 livros. Então, hoje, nesse livro também fala das catástrofes, dos terremotos, dos tsunamis, de várias coisas que estão vindo por aí. E ele explica muito bem o mecanismo por trás dessas calamidades, e ele explica muito bem que muito desses terremotos que acontecem, e infelizmente, tanta gente morre ali, mas muitas vezes já são limpezas acontecendo em nossa Terra, de espíritos que, não todos, claro, é uma regra geral. Muita gente é porque realmente precisava desencarnar e não vai ser exilado, mas alguns daqueles locais, já são espíritos que estão sendo retirados da psicosfera da Terra para poder eles estão indo lá com a passagem deles para mundos mais primitivos, para lá continuarem sua evolução, ajudar aquelas pessoas daqueles mundos, e depois eles voltam para a Terra. E agora, vamos passar para a próxima transição. Até aqui, primitivos, expiações e provas e regeneração, é o que está acontecendo agora. O próximo mundo são os mundos ditosos, aí o que vai acontecer no futuro. Então, vamos aprender agora o que está nos esperando lá na frente.
Mundos ditosos, onde o bem sobrepujou o mal. Então, em nossa escala do amor, esses mundos ditosos já estão bem elevados na escala do amor e no conhecimento, bastante conhecimento. Em regeneração, eu esqueci de falar, o bem já vai ser muito mais evidente do que o mal. Porque os espíritos aqui, nós já estamos aprendendo o suficiente e amando o suficiente. Nos ditosos já é o contrário, o bem praticamente já tomou conta e os espíritos que ali estão já estão quase todos sem nada a espiar mais. Já não tem o que espiar, já não tem faltas. Características desses mundos. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades nem às doenças que a predominância da matéria provoca. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade. A vida nesses mundos deve ser realmente como um sonho, não é? Eu me lembro de André Luiz relatando a vida no mundo espiritual, e muitas vezes a gente vê até mesmo em nosso lar, já tem espíritos em nosso lar que conseguem volitar, como a ministra veneranda e até mesmo o governador do nosso lar, eles já trabalham por anos e anos sem a necessidade de parar para descansar, já não existe mais a necessidade de se alimentar, eles se alimentam simplesmente pela atmosfera, absorvendo os fluidos que vêm do sol. Doenças para esses tipos de espíritos elevados já não existem. E mais uma coisa que eles falam é que nesses mundos a infância é muito curta e quase não existe. Então aquele momento que a gente tem tanto medo, que quando a gente nasce e chega ao ponto da adolescência, que ainda ali fazemos tantas coisas erradas por sermos rebeldes, né? Lá já não tem. E um ponto muito interessante, que esses espíritos já conseguem se comunicarem pela telepatia, pela transmissão do pensamento. E, finalmente, agora, chegamos aqui no grau mais elevado, onde se encontra o maior grau de amor e de conhecimento. Habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Ali é para lá de sonho, já não tem nem palavras para dizer como é a vida ali nesses mundos. Nós vamos sair desse gráfico agora e já vamos passar para os nossos últimos slides. E eu estava pensando se eu tivesse de explicar esse gráfico, explicando as categorias dos mundos e as evoluções, para os meus sobrinhos. Explicar como eu expliquei para vocês aqui agora, talvez eles não entenderiam. Então, pensando, raciocinando, chegamos, claro que foi intuição, nós chegamos a um método para poder entender melhor. E se a gente pensar que os mundos primitivos, onde tudo começa, ali é como se nós fôssemos ainda crianças indo para o pré-escolar. Ali, os nossos pais mandam a gente para o pré-escolar, existe o determinismo divino, não tem como falar não, nós vamos, e ali começamos a aprender. É padrão. Quando passamos para o mundo de expiações e provas, já é como se envelhecemos um pouquinho, estamos ali na adolescência, indo para o high school. Bem rebelde. Né? É à toa que acontece o que acontece nos mundos de provas e expiações. Pensando, né, que a gente é gente já, sabe alguma coisa. Aí o que acontece? Passa para o mundo de regeneração. Ali já estamos o quê? Já um pouco mais maduros e já o college, já a universidade. Vamos para o mundo ditosos. Aí o que a gente aprende ali agora? O doutorado, PhD. Que agora já está começando a ter maturidade espiritual, finalmente já estamos querendo a saber alguma coisa. Aí chega nos mundos ditosos, e o que a gente encontra ali? Desculpa, celestes ou divinos? Ali são os professores de tudo isso aqui. Do doutorado, e muito trabalho, claro. Eles estão sempre trabalhando, não param. Ali são os mestres, que já passaram por tudo isso, milhões e milhões de anos, bilhões de anos.
Então vamos entender melhor o que encontrar nos mundos celestes ou divinos. Mundos celestes ou divinos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição, despojando-se de todas as impurezas da matéria. Tanto nos mundos celestes e divinos, deixa eu voltar só um para a gente ver, e nos ditosos, a evolução já acontece totalmente no mundo espiritual. Nesses 3 primeiros, é no mundo físico, claro que tem espíritos nos ajudando, mas aqui totalmente o mundo espiritual, não tem mais a necessidade de encarnar no mundo físico. O Haroldo Dutra Dias, ele nos fala, é interessante, ele é maravilhoso. Ele fala que quando o espírito chega a essa categoria de evolução, ele já é como um diamante. E nessa última palestra, convenção que teve em Miami, ele ainda trouxe uma palavra nova. Não sei de onde ele tirou isso, mas é como se os espíritos fossem de adamantium. Eles são inquebráveis, infalíveis, porque como ele mesmo nos fala, eles passaram por toda a evolução que um dia nós vamos passar também. E vamos chegar um dia a esse grau de amor e de inteligência. Achei essa foto tão bonita na internet, dessas mãos segurando a terra. Achei boa para a gente poder entender um pouco mais dos mundos celestes e divinos. Os espíritos lá gozam de inalterável felicidade, mas não a ociosidade monótona, em eterna contemplação. Então quer dizer o quê? Eles estão sempre trabalhando. Então quanto mais elevado, mais trabalho. Então aqui, os espíritos já estão o quê? Governando planetas, estrelas e ainda mais trabalho para eles. Não vamos pensar que quanto mais evoluído, melhor as coisas, mais fáceis elas ficam. Fica por um lado, porque a gente entende, já tem a compreensão. Aí já não há mais problema. São os mensageiros de Deus a executar suas ordens para a manutenção da harmonia universal. São chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Eu imaginei a intuição que me veio à mente quando eu estava procurando por uma foto para já chegar ao fim da palestra, do estudo, quando encontrei essa foto, me veio Jesus segurando essas mãos, sendo a de Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, a segurar o mundo. Porque, como sabemos, ele é o nosso governador planetário. E ele está olhando por todos nós. Então, nós temos que aprender a ter confiança nele, porque ele é um espírito que já fez toda a sua evolução, sabe coisas que nós ainda nem imaginamos e um dia vamos aprender. E Emmanuel, ainda no livro A Caminho da Luz, ele traz, no fim do capítulo da raça adâmica, que falamos anteriormente, ele traz uma frase que, quando eu li o livro pela primeira vez, passou despercebido. Aí aqui na casa a gente escuta os facilitadores ensinando, eles às vezes falam algo parecido, e eu queria saber aonde estava isso. Então, nos preparando para esse estudo, nós encontramos a frase que fala que a genealogia de Jesus se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Ele vai para o próximo capítulo e deixa essa frase lá para a gente pensar. A genealogia de Jesus se confunde na poeira dos sóis. E ele não fala sol, não, ele fala sóis. E pensando, o que ele está falando para a gente? Que Jesus, primeiro, não é da Terra. A sua evolução se fez em outros mundos, que nesses mundos tiveram outros sóis. Então, pelo que aprendemos com a ciência, o nosso Sol aqui da Terra, ele tem aproximadamente de 4 a 5 bilhões de anos. E a capacidade dele é de chegar à idade de 10 bilhões de anos. Então, pensando que um Sol gera, pelo menos como o nosso, vai até 10 bilhões de anos, e a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis, quer dizer que pelo menos mais de ele passou por estrelas, por galáxias, que mais de um Sol já acabou, e ele provavelmente tem bilhões e bilhões de anos de evolução ininterrupta. É um espírito dessa categoria que olha por nós aqui na Terra. Então, indo para o nosso último slide, como falamos de Jesus, a gente trouxe uma frase dele.
para nos motivar, não é? Para a gente ir para casa motivados. Ele fala: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que brilhe a vossa luz. Então, ele está nos falando, não é ninguém nos falando, não. Que nós um dia chegaremos ao ponto que ele está hoje. Ele não fala que vai ser rápido, e não importa, porque somos espíritos imortais. Tínhamos começo, mas não temos fim. Então, vamos o quê? Parar para estudar um pouco mais, fazer sempre a fraternidade quando tiver oportunidade. Vamos ser doces com as pessoas, transmitir bons pensamentos, boas vibrações. E com isso, o que vai acontecer? Já sabemos que vamos chegar a espíritos puros, mas uma coisa é garantida. Tendo esse tipo de atitude, nós vamos garantir um lugar na terra de regeneração. Não vamos ser exilados daqui. Obrigado e boa noite a todos.